Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a toda a família Trinity House of Hope nesta manhã. Queremos convidar a você para continuarmos nesta presença maravilhosa do Senhor e que você possa estar com o seu coração aberto, aí na sua casa, junto com a sua família, que você possa estar neste momento em atitude de adoração, de oração, enquanto nós vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar a você que medite comigo neste primeiro domingo, que estamos novamente fazendo o nosso culto online. A primeira vez depois do segundo lockdown. Por isso, mas aqui nós estamos. Aqui nós estamos porque essa é a atitude da igreja. Aqui nós estamos porque a igreja não pode parar. Aqui nós estamos porque a igreja não vai parar. E eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade que nós temos de meditar juntos na palavra de Deus. Quero também agradecer a você que nos recebe na sua casa nesta manhã. Você que é da família Trinity House of Hope, você que não é da família, mas está conosco, sinta-se em casa, sinta-se da família. E queremos convidar a você para meditar juntos assim na palavra de Deus. Eu quero arrancar com a palavra de Deus o Salmo 118. Nós vamos ler o versículo 24, Salmo 118 e o versículo 24 para a nossa meditação nesta manhã. Vamos arrancando assim com este salmo, mas depois agregaremos outras porções da palavra de Deus para a nossa meditação. A palavra de Deus, Salmo 118, versículo 24, diz assim: Este é o dia que fez o Senhor. Nos alegraremos e nos regozijaremos nele. Esta é a palavra. Feche os teus olhos e peça ao Senhor que fale contigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, colocamos as nossas vidas na Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê a autoridade, que o Teu Espírito Santo nos dê a unção. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja aprovando e nos ensinando nesta manhã. Eu oro a Deus para que nós não acrescentemos nada na Tua palavra, sequer retiremos nada da Tua palavra. A nossa oração é para que a Tua palavra por si só venha falar em cada coração e em cada família que nos ouve nesta manhã, em nome de Jesus. Este é o dia que fez o Senhor. E a segunda parte do versículo diz, nos alegraremos, e nos regozijaremos nele. É preciso você ler todo o Salmo. É preciso você ler todo o Salmo para você entender realmente o contexto daquilo que está falando. O salmista, neste Salmo, ele fala de momentos maravilhosos na presença de Deus, mas ele também fala de momentos não tão agradáveis na presença de Deus. Ou seja, que para o salmista, este salmo, ele então o escreveu na perspectiva, e isso eu estou dando obviamente a minha opinião, a minha maneira de ver o salmo, Ele está colocando na perspectiva de que todos os dias são dias que fez o Senhor. Porém, quando nós lemos, às vezes é uma coisa, mas na prática é outra. Então, eu quero te lembrar nesta manhã, para que você entenda junto comigo, que este verso, ele se aplica, ou eu gostaria mais bem de perguntar para você nesta manhã. Este verso se aplica realmente para todos os dias? Este verso se aplica para todos os dias? Estará este verso aplicado na nossa vida para aqueles dias onde tudo sai exatamente da maneira como nós tínhamos programado?
Estará este verso falando de que este dia que fez o Senhor, ele é daqueles dias onde as coisas saem, onde nós realmente oramos, pedimos, clamamos a Deus, e no nosso dia tudo vai acontecendo exatamente como nós oramos ao Senhor? Será que o salmista se refere a esse dia como um dia em que nós recebemos boas notícias e as notícias chegam para nós exatamente da maneira as quais estávamos esperando, ou às vezes até melhor do que nós estávamos esperando? Estará o salmista falando sobre dias, não sei, dias de férias, dias ensolarados, dias de férias com a família, aonde nós vamos e desfrutamos do melhor que o nosso dinheiro pode comprar? Estará falando o salmista desses dias, de dias de festas, de dia de riso, de dias de canto, de dia de dança, de dias de muitas celebrações? A que se refere realmente o salmista quando ele diz que este é o dia que fez o Senhor? Ou estarei eu indo muito longe, né, no meu raciocínio, e este dia que o salmista refere pode se referir também a outros dias? Poderá se referir também a outros dias que Deus fez? Este salmo se aplica também para os dias maus? Este dia que fez o Senhor também retrata os dias que não são ensolarados, ou os dias muito melhor que são nublados demais, aonde nós não podemos ver muito mais além do que aquilo que queremos? Este dia terá sido falado pelo salmista, e esse dia que fez o Senhor também se trata de dia de incertezas, também se trata de dias de dúvidas, também se tratará de dias de dores, dias de aflições, dias de medo, dias de pranto. Estará falando o salmista de dias inclusive de luto. Estes também são dias que fez o Senhor. Deus fez também aqueles dias onde tudo dá errado, onde as coisas não saem da maneira que você programou, inclusive aqueles dias onde você ora, clama a Deus na sua manhã e coloca o dia nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, e você sai com as melhores expectativas para este dia, e as coisas vão acontecendo tudo o contrário daquilo que você esperava? Terá feito também o Senhor esses dias? Deus fez também esses dias. Parece até que Ele, nesses dias, parece até que Ele nem ouviu a nossa oração, ou parece que Ele está muito longe de nós, e é assim que nós nos sentimos. Mas eu quero te dizer nesta manhã, que estes também são dias que fez o Senhor. A questão que nos leva a meditar juntos na palavra de Deus desta manhã é a seguinte: fácil é saber o que eu faço nos dias bons. É fácil tomar atitudes, é fácil agir quando eu tenho dias maravilhosos. Quando eu tenho dias em que as coisas saem exatamente como eu programei e até melhor do que eu programei. Agora, como é que eu devo agir ao contrário nos outros dias? Como é que você age? Essa é a grande questão para você nesta manhã. Você que me escuta aí da sua casa. Essa é a questão que eu coloco para você nesta manhã. Como é que você age, ou como é que você tem agido no pior dia da sua vida? Ou nos piores dias da sua vida? Tem muita gente fazendo do pior dia da sua vida um tempo interminável, aonde ele não pode sair mais desta situação. A má notícia chegou para esta pessoa e de repente, tudo o que estava bem, essa pessoa agora tudo vai mal, a vida dela é transformada, chega talvez uma enfermidade incurável, chega talvez um divórcio. Eu estou falando
de uma pessoa que recebe uma notícia tão desagradável e que ela não sabe como reagir, e esses dias não parecem ser dias que fez o Senhor. Dias que tem pessoas agindo de alguma maneira que os dias, o dia dessa pessoa, ou o dia pior dessa pessoa, ele se torna no pior dia, ele se torna na pior semana, se torna no pior mês, se torna no pior ano, e vai seguindo assim, sendo um tempo interminável na vida destas pessoas, digamos, né? Pessoas são levadas à depressão, por não saber reagir no pior dia da sua vida, quando recebem a pior notícia da sua vida. Pessoas são levadas a um momento aonde a tristeza vence a alegria, aonde a desesperança toma conta e enche o coração daquela pessoa no lugar da esperança. A dúvida impede de olhar e ver no prisma da fé. O desespero faz com que essa pessoa comece a agir mais olhando para baixo do que olhando para cima. São dias que definitivamente parecem não ter sido feitos por Deus, e muito menos ainda para que nos alegremos e nos regozijemos neles. Eu poderia te dizer nesta manhã o que foi que eu fiz, ou o que é que eu faço, ou o que é que eu tenho feito, né? Porque quando eu falo para você, eu posso visualizar tranquilamente na minha memória o pior dia da minha vida. E eu posso te dizer o que aconteceu no pior dia da minha vida. Mas eu gostaria, nesta manhã, de convidar a você a ver numa perspectiva da Bíblia. E eu quero analisar com você nesta manhã a vida, rapidamente, de personagens da Bíblia que tiveram o dia mais difícil da sua vida e o que foi que eles fizeram nestes dias, para que eu e você possamos aprender com eles. Estes homens são o meu exemplo. É neles e nas pessoas que Deus tem colocado na minha vida, são estas as pessoas que eu olho e as atitudes que eles têm tomado que servem de exemplo para mim. Eu quero convidar a você para analisarmos junto, por exemplo, o caso de Jó. A palavra de Deus, e você conhece a história de Jó. Eu não vou ler tudo porque você conhece completamente a história de Jó. Eu gostaria que você tivesse a máxima atenção para a palavra de Deus nesta manhã. Gostaria que você entendesse que eu sei que você está na sua casa, mas já temos sido advertidos aqui de que este tempo deste culto online é um tempo para que você esteja completamente em atitude, como se você estivesse presencialmente aqui conosco neste momento. Por isso, tenha muita atenção. Eu quero convidar a você para analisar, por exemplo, o caso de Jó. A palavra de Deus diz em Jó 1,13, diz assim, que sucedeu em um dia. Sucedeu em um dia na vida de Jó. Em um dia na vida de Jó, tudo se transformou. E você conhece a história desse personagem da Bíblia. Aconteceu em um dia de festa, aconteceu em um dia de alegria, aconteceu em um dia de dança, aconteceu em um dia onde a família estava comendo juntos, estavam se alegrando juntos. Aconteceu em um dia onde a família tinha uma atitude de unidade familiar. Versículo 14 diz: veio um mensageiro. Veio um mensageiro, diz o versículo 14. O mensageiro chegou com uma mensagem que Jó jamais queria ouvir. O mensageiro chegou trazendo uma notícia que qualquer pai de família jamais quisesse ouvir. Mas o mensageiro chegou ali, e ele deu então a notícia para Jó, e as notícias começaram a chegar para Jó, e notícias ruins, outra pior, e o versículo 15 diz que aconteceu de repente. De repente aconteceu. No meio da festa, no meio do baile, no meio da alegria, acontece que tudo para porque chega uma notícia. Chega uma notícia da morte de um ser querido, chega a notícia de uma tragédia, chega a notícia de uma enfermidade, e nós ficamos completamente sem saber o que fazer. A palavra de Deus continua dizendo:
né? E aconteceu naquele mesmo dia, também o versículo 16 diz que nós estamos em Jó, né? No capítulo 1 de Jó, versículo 16 diz que falava este ainda quando veio outro. Quando um mensageiro estava portando notícia da grande tragédia, veio outro mensageiro com outra notícia pior. O verso 17 diz também que falava este e veio outro. Veja bem isto comigo. O versículo 18 então diz também que falava ainda este quando veio outro. E esta do versículo 18 é a notícia mais avassaladora de todas. É a pior notícia. Ninguém quer ouvir uma notícia como essa. E o versículo 18 e o versículo 19 fala para nós o que aconteceu. O versículo 18 diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Que notícia avassaladora! Depois de já haver perdido tudo, gados, depois de haver perdido todos os bens que ele tinha, a notícia mal vem chegando, e eu lembro a você que no mesmo dia. O que poderá ter pensado Jó? Foi este um dia que fez o Senhor? Poderei eu alegrar-me e regozijar-me em um dia como este? Mas a notícia que vem agora é a pior de todas. Porque agora a notícia vem dizendo que todos os seus filhos, todos os filhos de Jó morreram no mesmo dia, na mesma tragédia. Que tragédia familiar! Que tragédia familiar! Todos nós, meus irmãos, nós acordamos de manhã e vamos para a nossa vida com as melhores das expectativas. Vamos para os nossos trabalhos com as melhores das expectativas. Vamos para as nossas escolas com as melhores das expectativas. Vamos para os nossos afazeres do nosso dia a dia com as melhores das expectativas. Agora pensem comigo uma coisa, por favor. Como se dirigiram para a casa do filho mais velho, aqueles irmãos, os outros filhos de Jó? Se dirigiram para aquela casa com a melhor das expectativas. Vamos comer juntos, vamos celebrar juntos, vamos ter um tempo em família, vamos estar todos juntos. Vai ser um dia muito agradável. É assim que nós fazemos, é assim que nós pensamos. As expectativas são assim, e os filhos de Jó, eles saíram para a casa do seu irmão mais velho em um dia que fez o Senhor, para que eles se alegrassem e para que eles se regozijassem nele. Foi assim que eles foram para lá. Ora, se Deus faz dias de festas, se Deus faz dias de alegria, não fará Deus também dias de pranto e de luto? É difícil saber o que eu e você faríamos em uma situação como esta. Não quero nem pensar. Não quero nem pensar sequer. Mas eu posso te dizer, porque a Bíblia relata o que foi que fez Jó no pior dia da sua vida. O que foi que fez Jó no pior dia da sua vida? E isso eu quero colocar para você como um desafio para você, porque quando eu leio isso, eu tomo como um desafio para mim. O que é que fez Jó no pior dia da sua vida? Versículo 20 ao 22 dizem: então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Você está escutando o que eu estou te falando? Está escutando exatamente o que eu estou te falando. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã, que este homem, no pior dia da sua vida, no dia de uma desgraça tão grande que entrou chegando completamente e derrubando toda a sua esperança, toda a sua alegria,
O que foi que fez esse homem diante de tudo isso? A palavra de Deus está dizendo que ele adorou. Versículo 21 diz, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Adorou a Deus no pior dia da sua vida. E esse não foi o único dia horrível de Jó. Teve mais dias horríveis ainda na vida de Jó. Mas o que foi que Jó fez nesse dia? Como encontrou forças para adorar? Parece que Jó, ele já sabia o que o salmista do Salmo 42, do versículo 8, iria dizer muitos anos depois. Ou quem sabe, foi até o próprio Jó que escreveu, quando ele diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. E no versículo 11 do Salmo 42 ele ainda completa: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Esta foi a atitude de Jó. E lembro que ele teve ainda outro dia terrível na sua vida. Capítulo 2 de Jó, versículos 7 e 8 diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Como poderia aquele homem que estava completamente cheio de razão de que Deus tinha feito aquele dia para ele, para que ele se alegrasse e se regozijasse nele? Como poderia ele pensar que agora, outro dia com o que Deus fez para ele, ele seria atacado de úlceras, e a Bíblia está dizendo que ele foi atacado dos pés à cabeça. Este homem ficou completamente agora enfermo. Agora nós vemos que este dia foi um dia que fez também o Senhor. São dias que parece que não foi Deus que fez. O que faria você? O que faríamos nós no pior dia da nossa vida? O que tem feito você no pior dia da sua vida? Nem queremos pensar em viver dias como estes, né? Nem queremos pensar. Mas Jó, ele teve uma resposta para esta situação também da sua enfermidade. Porque quando a sua esposa viu que ele estava atravessando, e a sua esposa também, meus irmãos, eu quero que você acompanhe comigo, ela também estava passando um dia difícil, ela também estava passando o pior dia da sua vida, a sua esposa também estava, mas vejam aqui, duas atitudes completamente diferentes na mesma família. Versículo 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Esta foi a atitude de Jó. Receberemos de Deus o bom e não o mal? Acreditaremos que Deus fez os dias bons e não fez também os dias maus? Adoraremos a Deus somente nos dias bons e não o faremos nos dias maus? Afinal de contas, não são todos os dias que Deus fez para que nós possamos alegrar-nos e regozijarmos nele? O outro personagem da Bíblia que eu queria te levar a pensar nele é José, conhecido como José do Egito. Qual foi o pior dia da vida de José do Egito? Não teria sido aquele dia onde ele foi vendido pelos seus irmãos? Vejamos do ponto de vista de que tudo tem acontecido em o mesmo dia, e se não foi na vida de José no mesmo dia, foram dias seguidos. Mas a história que nos relata o capítulo 37 de Gênesis nos dá a entender que foram fatos ocorridos em uma sequência.
Pelo menos depois do segundo sonho de José, as coisas aconteceram dentro de uma sequência. Gênesis 37:9 diz: e sonhou outro sonho. E José disse: eis que sonhei um sonho. Um dia em que o Senhor fez para José se alegrar e se regozijar nele, ele sonhou agora outro sonho. Naquele mesmo dia ele contou o sonho para os seus irmãos. Os irmãos saíram para apacentar. Horas depois, o pai de José, tudo isso no mesmo dia, manda José ir a seus irmãos. E ainda no mesmo dia, José tem a sua morte tramada pelos seus irmãos naquele mesmo dia. Tiraram a túnica de José naquele mesmo dia. Jogaram José em um poço naquele mesmo dia. José foi vendido como escravo naquele mesmo dia. Os irmãos de José mentiram para seu pai. José foi levado como escravo. O pai de José, ele pranteou e ficou em luto pela morte de José. E no mesmo dia, José é revendido no Egito, na casa de Potifar. Muita tristeza para um dia só, que fez o Senhor para se alegrar e se regozijar nele. Como poderia José parar e acreditar que aquele dia foi um dia que fez o Senhor para ele? Sendo que todas as circunstâncias o levavam ao contrário, a pensar o contrário. Acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida da igreja. Nós pensamos que tudo vai se encaixar e tudo se desencaixa. Quanta alegria podemos sentir em um dia que fez o Senhor, mas também quanta dor. José, ele sentiu a dor de ter o seu sonho quase desfeito naquele mesmo dia. José sentiu a dor física, porque ele foi jogado na cova pelos seus irmãos, e imaginamos que eles entraram em luta corporal, né? Imaginamos, né? José sentiu a dor moral de ser humilhado, porque ele foi vendido. José sentiu a dor da humilhação de ser vendido como escravo. José sentiu a dor da saudade do seu pai, da sua terra, do seu povo. Mas tinha algo que ainda fazia José acreditar que aquele dia tinha sido feito o Senhor para ele. Gênesis 39 e o versículo 2, a palavra de Deus diz: e o Senhor estava com ele. Verso 4 complementa: José achou graça diante dos olhos de Potifar e o servia. Ele tinha todos os motivos para lamentar, ele tinha todos os motivos para chorar. Mas José, ele parece que viu aquilo que o salmista escreve no Salmo 50 e o versículo 15, quando diz: invoca-me no dia de tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você pode glorificar a Deus no pior dia da sua vida? Você pode adorar a Deus no pior dia da sua vida? Ou você prefere entrar em uma sequência e deixar que o pior dia da sua vida torne também a pior semana, o pior mês, o pior ano? Tem muita gente dizendo que este ano foi o pior. E para você, o que tem sido este ano? Quantas e quantas histórias da Bíblia eu poderia te falar? Lembraríamos, se tivéssemos tempo, da história de Abraão, que no pior dia da sua vida, Deus pediu o seu próprio filho em sacrifício. Mas eu quero terminar nesta manhã e lembrar a você daquilo que aconteceu em Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 20, não temos tempo para ler. Mas aconteceu que Davi, ele voltava de uma guerra, e quando Davi chega cansado, faminto com seus homens, depois de fazer uma viagem exaustiva, Davi estava com seu exército mais de 10 dias fora de casa, uma viagem de 128 quilômetros andando ou a cavalo. Ele chega cansado, com fome, na sua cidade, e a palavra de Deus diz que a cidade de Siclag havia sido saqueada, e haviam levado a família de Davi e de toda a cidade, mulheres, filhos e bens, haviam levado tudo. E este foi, na minha opinião, o pior dia da vida de Davi. Porque o que é que você espera quando chega em casa de uma viagem como esta?
Você espera que vai chegar e a sua esposa vai estar correndo para te abraçar. Você espera que os seus filhos vão estar também dispostos, mas em vez disso, Davi encontrou uma cidade completamente arrasada, uma mulher escravizada, a cidade assolada, os filhos em choro e em pranto, e o povo começou a culpar Davi. E aqui eu quero começar a terminar o nosso raciocínio de hoje. O que é que você faz no pior dia da sua vida? Davi chorou naquele dia. Te garanto que José também. Te garanto que Abraão também. Esses homens choraram, Jó também. Eles choraram no pior dia das suas vidas, claro que choraram. E a palavra de Deus diz que na história de Davi, por exemplo, diz que eles choraram, escuta-me bem o que eu vou te dizer. Choraram até que já não tiveram mais forças para chorar. Você já chorou assim? Você já chorou desta maneira até que te falta força, já não tenho mais forças para chorar? Eu já, por isso eu sei o que eu estou te falando. Chorar não há problema, mas há um tempo para o choro. Há um tempo em que você deve se levantar. Outra coisa que você não deve fazer é buscar um culpado. Nós sempre buscamos um culpado e a culpa nunca é nossa. Outra coisa que fazemos, nós sempre pensamos que estamos só e que isso só acontece conosco, mas deixa eu te dizer que todos nós temos dias bons e dias maus. Todos nós. Outra coisa que você não deve fazer, ficar questionando, isso só acontece comigo? Ou por que que acontece comigo? Outra coisa que você não deve de fazer, então, é isso, ficar com esses pensamentos. Você tem que entender que Deus vê tudo. E foi isso que aconteceu com Davi. Deus viu tudo. A Bíblia diz que Davi, ele buscou a Deus, ele consultou a Deus. Você pode consultar a Deus no pior dia da sua vida? Ou você prefere ficar se lamentando com essa situação que está atormentando a tua vida, o teu coração, a tua alma e a tua mente, e você não consegue sair daí do lugar onde você está? Eu quero convidar você nesta manhã para você se levantar. Levantar e caminhar, colocando os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da tua fé. Davi, depois de consultar a Deus, ele vai então na direção de Deus. E a palavra de Deus diz que Davi recuperou tudo, porque ele chegou no acampamento daqueles homens, eles estavam comemorando a vitória. E Davi chegou, e a palavra diz que Davi lutou por aquilo que era seu, de um dia até a entardecer do outro dia, e diz a Bíblia que Davi recuperou tudo. A alegria voltou para Davi, a alegria voltou para Jó. Jó teve o dobro de tudo que ele tinha. A alegria voltou para esses homens. Abraão teve a sua situação resolvida. Todos nós temos, mas no pior dia da nossa vida, nós precisamos de ter atitudes como as desses homens. Eu quero convidar você. Talvez você esteja passando por um dia assim. Eu quero convidar você, e agora na sua casa, que você possa abraçar a sua família, ou ficar uns perto dos outros aí em casa, e eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas, para que você possa entender aquilo que estes homens entenderam, porque eu quero terminar com o Salmo 84, versículo 10. Por isso, junte-se com a sua família neste momento. A palavra de Deus diz: vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias fora deles. Você prefere ficar longe do Senhor? Ou você prefere correr para perto do Senhor nesta manhã? No pior dia da sua vida, lembre-se que Deus está com você. No pior dia da sua vida, lembre-se que Deus te enche da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. Foi isso que ele fez com José. Foi isso que ele fez com José, e José pôde então contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Você também pode fazê-lo nesta manhã. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cada um dos que estão nos ouvindo nesta manhã, aqueles que estão passando dias difíceis, dias de lutas, aquela mãe que está desesperada com a situação do filho, da filha, aquela esposa, Senhor, que está passando também um momento difícil, esta família que está enfrentando um divórcio, que está enfrentando uma enfermidade, pessoas que estão vivendo dias maus, ó Deus. Eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor vá agora em cada casa, em cada coração, em cada vida, e que o Senhor possa tocar agora, no nome de Jesus.
E que essas pessoas entendam, ó Deus, que todos os dias são dias que o Senhor fez, mas a decisão de se alegrar e de regozijar nesses dias está em cada um de nós. Oramos agradecidos e no nome de Jesus. Espero sinceramente que a sua decisão seja alegrar-se e regozijar-se em Deus. Agradecido nós estamos, em nome de Deus nós oramos e terminamos assim o nosso culto. Aí onde você está, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, até o dia que Ele virá pela sua igreja. Em nome dEle nós oramos e assim nós nos despedimos. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe.